E aí, pessoal, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise por aqui. Bom, hoje a nossa viagem no tempo vai direto para o século XIV, para a gente desvendar a mente de uma das figuras mais fascinantes de toda a história da filosofia, Guilherme de Ockham. Ele não era bem aquele frade super tranquilo que ficava só lendo manuscritos em um mosteiro, sabe? Na verdade, ele foi um verdadeiro frade rebelde. As ideias radicais dele essencialmente abalaram as estruturas da era medieval, ajudaram a precipitar o fim de uma tradição filosófica de séculos e, de quebra, acenderam a faísca que daria origem à filosofia moderna. É uma história cheia de intriga política, uns debates que dão um nó na cabeça sobre a natureza da nossa própria realidade e, claro, um conceito tão afiado que a gente usa até hoje para cortar aquele excesso intelectual. Então, o roteiro da nossa exploração de hoje é o seguinte: 1. O frade rebelde. 2. O problema dos universais. 3. A navalha de Ockham. 4. A crise da escolástica. E 5. O legado de Ockham. Bora lá, vamos mergulhar direto nisso. Parte 1. O frade rebelde. Para a gente contextualizar, Guilherme de Ockham nasceu lá na Inglaterra por volta do ano 1300. Ele era um frade franciscano super brilhante da Universidade de Oxford e que definitivamente não tinha o menor medo de arrumar confusão. Depois de escrever um comentário, digamos, pouco ortodoxo sobre uma obra padrão daquela época, o Livro das Sentenças, ele levantou fortes suspeitas de heresia e acabou sendo convocado a Avignon, na França, para se explicar. Mas olha só, a situação lá não era só um debate teológico de acadêmicos. Ockham caiu de paraquedas direto num caldeirão fervente de tensão política. Existia uma disputa de poder colossal acontecendo na época. De um lado, o poder espiritual da Igreja, na figura do Papa João XXII, e do outro, o poder político do imperador Luís da Baviera. E de forma super corajosa, o Ockham escolheu um lado. Ele se aliou ao imperador e aos seus irmãos franciscanos, batendo de frente com o Papa. A partir daí, a caneta do Ockham virou praticamente uma arma, né? Ele começou a escrever obras políticas contundentes mesmo, criticando abertamente o acúmulo de riquezas e a sede de poder político por parte do clero. Ele defendeu com unhas e dentes os ideais de pobreza da ordem franciscana e, o que é mais revolucionário nisso tudo, ele exigiu uma separação total e absoluta entre o poder espiritual e o poder político. Isso fez dele um cara incrivelmente à frente do seu tempo. A gente está falando de um verdadeiro disruptor que, séculos antes da reforma protestante sequer ser imaginada, já estava ali defendendo a separação clara das esferas de poder. Parte 2. O problema dos universais. Agora, para entender a disrupção metafísica que ele causou, a gente precisa olhar para um debate ontológico gigante que já assombrava a galera da filosofia há praticamente 1000 anos, desde as traduções do Boécio lá no século VI. Toda essa dor de cabeça secular se resume a uma pergunta principal. Quando a gente classifica as coisas em categorias gerais, tipo mamífero ou cavalo, esses conceitos amplos são coisas reais que existem independentes no universo, fora da nossa cabeça? Ou será que um mamífero não existe fisicamente em lugar nenhum e é só uma ideia que a gente criou para agrupar coisas parecidas? Essa era, sem exagero, a pergunta de $1 milhão da Idade Média. E para tentar dar conta dessa pergunta, o pessoal formou 4 grandes escolas de pensamento. Pensa no exemplo do cavalo. No realismo platônico, a ideia de cavalo é uma forma perfeita que vive num mundo separado e os cavalos físicos aqui na Terra só imitam essa ideia. Depois tem o realismo aristotélico, que gigantes como Tomás de Aquino seguiam. Para eles, a essência do cavalo existe de fato, mas fica dentro do próprio animal físico e a gente extrai isso com a mente. Aí vem o conceitualismo do Pedro Abelardo, dizendo que esses universais não existem fora da mente, são só conceitos para unir características. E por fim, a galera radical do nominalismo, como Rosselino, afirmando que os universais são literalmente só vento, sons saindo da boca, palavras e ponto final. Nenhuma realidade por trás, além do próprio som. Parte 3. A navalha de Ockham. Bom, o que é realmente interessante aqui é que o Ockham olhou para todas essas opções e construiu uma solução inteiramente nova e devastadora. Ele adotou uma posição nominalista, sim, mas muito mais sofisticada do que simplesmente dizer que tudo é só barulho. Para ele, o universal é um termo de linguagem, mas ele corresponde sim a um conceito mental real que faz referência aos objetos do mundo. E é exatamente para defender essa ideia que ele solta a máxima latina mais famosa da história do pensamento. Entita non sunt multiplicanda prater necessitatem. Essa frase tem um peso absurdo. Foi a arma intelectual suprema que ele usou para cortar sem dó nem piedade todas aquelas entidades metafísicas pesadas e confusas que as gerações passadas tinham inventado para tentar explicar o mundo. Traduzindo, esse é o famosíssimo princípio da economia.
A lógica é brilhante e super direta. Se a gente consegue explicar um fenômeno usando só duas coisas, não tem o menor sentido inventar uma terceira, concorda? Occam argumentava que os nossos conceitos mentais e as palavras já são mais do que suficientes para explicar como a gente agrupa as coisas no mundo. Não tem a menor necessidade de ficar supondo a existência de entidades universais platônicas flutuando por aí. A navalha de Occam cortou o realismo pela raiz, cravando que a gente deve sempre presumir o mínimo de coisas possível para explicar a realidade. Parte 4. A crise da escolástica. Agora, quando ele começou a balançar essa navalha, ele acabou cortando muito mais do que só conceitos abstratos. O impacto disso tudo serviu como um catalisador gigantesco para dissolver o principal modelo filosófico de toda a Idade Média. Para a gente ter noção do estrago, imagina o cenário de antes. O auge do pensamento medieval, a escolástica, se baseava numa promessa muito grandiosa. A ideia era fazer um casamento perfeito. Eles queriam que as verdades que a gente descobre pela razão e pela filosofia se integrassem perfeitamente com as verdades da fé e da teologia. Era um projeto para criar um sistema unificado gigante, achando que a razão humana podia literalmente comprovar a fé divina. Só que, como acontece com todo sistema monumental muito engessado, as rachaduras começaram a aparecer. Lá para o final do século XII, as obras de Aristóteles voltaram a circular na Europa, criando um paradigma fortíssimo que competia com o que já existia. E doutrinas rígidas não lidam bem com mais de um modelo de verdade, né? Para piorar, correntes como o averroísmo já estavam ali pressionando, dizendo que a razão e a fé eram coisas radicalmente separadas. Ou seja, o terreno já estava bem instável quando Occam chegou com a navalha dele. E isso ilustra de forma brilhante o golpe final do Occam. Ele foi categórico. A filosofia, operando pelas regrinhas da nossa lógica humana, simplesmente não tem a capacidade de demonstrar os mistérios da fé. O que importa para a salvação pertence única e exclusivamente à teologia. Ponto. Do mesmo jeito que ele separou o Papa do Imperador, ele separou a teologia da filosofia. Com isso, a escolástica perdeu seu pilar principal. Occam mostrou que não faz sentido forçar a lógica para tentar provar um milagre divino. A fé é a fé e a razão é a razão. Parte 5. O legado de Occam. Mas calma! É super importante a gente não achar que essa crise foi um apagão total onde a filosofia medieval desapareceu da noite para o dia. Foi muito mais uma evolução. Occam começa essa quebra de estrutura no século XIV e isso acaba abrindo um espaço enorme para a criatividade e para o humanismo do Renascimento no século XV. E a escolástica sobreviveu, viu? Nos séculos XVI e XVII, pensadores brilhantes como Francisco Soares seguiram caminhando lado a lado com gigantes modernos tipo Descartes. E mesmo lá no século XX, o neotomismo manteve essa chama acesa. Só que, inegavelmente, a direção principal do vento filosófico já tinha mudado para sempre. Basicamente, Occam destrancou algumas portas que foram essenciais. Ao dar um valor imenso para a nossa linguagem e adotar uma postura mais focada no real e não no metafísico, ele preparou o terreno fértil para a filosofia moderna nascer. As sementes que ele plantou cresceram no conceitualismo de John Locke e no nominalismo super rigoroso do Thomas Hobbes. E se engana quem pensa que isso é só história antiga, tá? Na filosofia contemporânea da linguagem, na lógica de programação e até na filosofia da matemática, a galera ainda debate intensamente se coisas como números existem de verdade ou se são só rótulos úteis que a gente criou. A navalha, meus amigos, continua cortando. O que traz a gente para uma reflexão final que, sinceramente, não tem como fugir. Parando para pensar na nossa vida hoje, com que frequência a gente não acaba criando termos super complexos e multiplicando conceitos sem a menor necessidade no nosso trabalho, na ciência ou até nas nossas discussões do dia a dia? E num mundo tão cheio de informação como o nosso, onde é que a gente traça aquela linha pessoal entre o que é fé e o que é pura razão? Pois é, aquele frade rebelde lá do século XIV ainda tem muito a ensinar sobre como a gente pode manter o nosso pensamento afiado, limpo e direto ao ponto. Fica aí a dica para a gente carregar a navalha de Occam sempre no bolso. Foi excelente explorar tudo isso hoje, um abraço e até a próxima análise.